Oi, Virgem. Vamos tirar o seu tarô e ver as suas previsões para esse mês de maio? Eu sou Roberto, lá do Oráculo Luz do Sol. Eu trabalho com tarô já tem 10 anos, trabalho também com astrologia védica e decidi criar esse canal no YouTube para a gente poder fazer umas leituras mais extensas, mais aprofundadas para cada um dos signos. Esse é o primeiro vídeo para vocês de Virgem e estou super animado para ver o que vai sair para vocês. Te recomendo assistir esse vídeo se você tem Sol ou Ascendente no signo de Virgem. E te recomendo também procurar o outro signo para você assistir os dois vídeos, do Sol e do seu Ascendente. Vamos ver o que o tarô nos conta para vocês. A Imperatriz, 10 de ouros, 7 de copas, o Imperador, Imperatriz e Imperador. Questões de família aparecendo por aí. 5 de espadas, repensando inclusive as finanças de vocês, as escolhas, as de copas, rainha de espadas, claro que ela ia cair. A energia exatamente de vocês. Cavaleiro de ouros, mais oportunidades financeiras querendo bater, temperança, mas querendo mais sossego nesse mundo. 6 de ouros, pajem de ouros e o carro. Vou começar falando um geral para vocês e depois a gente entra tanto na parte de trabalho, finanças, relacionamentos de uma forma mais específica, assim. Mas acho que a parte geral também vai falar muito sobre isso, porque Virgem, olha, esse é um mês de ganhos financeiros, tá? Eu sinto que vocês já estão há um tempo, assim, desde o início do ano, fazendo grandes movimentos financeiros, trabalhando muito, seja se você é CLT, né, talvez o aumento do trabalho esteja bem frequente, assim, batendo muito na sua porta, constantemente tendo que trabalhar muito, suar muito, fazer um monte de coisas. Se você é do tipo autônomo, talvez você esteja recebendo muitas oportunidades, muitos projetos, muitos clientes, principalmente por causa de alguma mudança ou de alguma renovação que você passou no final do ano passado, no início desse ano, e que está te trazendo, inclusive, muitas oportunidades. Imperatriz, 10 de ouros e 7 de copas. Mas vocês têm pensado muito, tipo assim, será que essas oportunidades realmente valem a pena? Será que tudo isso que eu estou aceitando, será que é bom? Acho que vocês estão nesse mês entendendo que não vale a pena para o corpo de vocês, para a saúde mental de vocês, fazer cada centavo possível. Acho que vocês estão entrando num lugar assim de mais calmaria, temperança, cavaleiro de ouros e rainha de espadas. Estão conseguindo entender melhor qual que é o caminho das finanças para vocês. Nesse mês existe uma energia muito possível, principalmente, não vou falar principalmente não, deixa quieto. Existe uma energia forte de vocês conseguindo encontrar muitas soluções para esse grande aperto. Se você está procurando um trabalho, alguma coisa desse tipo, esse é um mês muito positivo para vocês. Vocês tendem a conseguir mais oportunidades, mas acho que agora de uma forma mais estratégica. Virgem é ótimo para isso, para entender qual é o melhor lugar para colocar as coisas. Só que eu acho que está existindo aqui um descompasso entre o tempo de vocês, o tanto que vocês são independentes, mas existe também uma falta de pedir, uma falta às vezes de estender a mão, de trabalhar mais de uma forma colaborativa. Vocês estão muito assim, sozinho, sou autônomo, sou independente, não preciso estar nos grupos. Tem alguns grupos, inclusive, talvez de trabalho ou de relacionamentos, que vocês têm se investido muito, que vocês têm feito muito para poder manter as coisas. Sete de ouros, pajem de ouros e o carro, mas que é como se a presença de vocês, a utilidade de vocês principalmente, quem vocês são socialmente, o que vocês agregam para esse grupo, está gritando demais dentro dessas relações. E isso está sustentando as suas posições. Acho que você chegou num ponto de entender que assim, não dá mais, né? Principalmente dentro de relações de amizade, relações românticas.
não dá para ser útil. Não seja útil para as pessoas. Seja útil se você quiser dentro do trabalho. Mas entenda também que às vezes ser útil demais significa criar dependência demais. E nesse momento acho que vocês não estão nessa energia. Por outro lado, existe uma dificuldade grande de querer pedir ajuda, de querer falar, de querer oralizar, pedir as coisas, até para o universo, sim. Se você está procurando uma oportunidade nova, peça, procure, fale. Para de se colocar nesse lugar de estou elevado demais para poder pedir ajuda, estou elevado demais para poder receber um conselho. Existe uma trava grande, talvez, no início do mês, de receber conselhos. Acho que vocês estão querendo muito estar nessa posição assim de eu dou conselhos. Eu quero ser essa pessoa que está tão bem que as outras pessoas começam a vir atrás de mim, me pedindo ajuda, me pedindo aconselhamentos. Só que no meio disso você se esquece que os bons mestres, os verdadeiros mestres, eles não, eles sempre têm um outro mestre. Eles sempre escutam uma outra tradição. Eles sempre têm uma outra coisa para poder nutrir a própria sabedoria, por mais velhos que eles sejam. Né? Existe uma frase famosa, não faço ideia de onde seja, gente, me veio aqui agora na cabeça, mas que diz que o bom faz muito, ó, o bom consegue muito fazendo pouco, e o mediano faz muito, mas consegue pouco. É mais ou menos por aí. E acho que vocês agora, nesse mês de maio, estão vindo dessa energia de conseguir dinheiro, de estar estáveis, de estar num ponto da vida de vocês, principalmente 10 de ouros e imperatriz, assim, de conseguir ver onde vocês estão de uma forma mais estável, de agora conseguir tomar algumas decisões, é, sem a pressa, sem a necessidade, sem aquele sentimento de escassez, de olha, eu preciso aceitar tudo porque eu preciso, eu necessito desse dinheiro, eu preciso fazer essa grana para me manter mais de uma forma mais autônoma. Estou falando de grana porque 10 de ouros me remete muito a isso, mas também tem a ver com sentimentos. Acho que agora vocês estão maduros mais o suficiente para escolher algumas coisas dentro dos relacionamentos de vocês, dentro dos projetos de vida de vocês, é, sem mais a escassez, sem mais aquele sentimento de, ai, se eu não disser sim para essa pessoa hoje, eu não vou me relacionar por um bom tempo. E acaba se submetendo a relações ruins, a amizades que são muito passageiras, a romances que não valorizam vocês de verdade, ou que são muito assim, só no calor do momento. E agora, com mais maturidade, vocês estão conseguindo filtrar mais as coisas. Virgem tem essa capacidade inata, né? Por isso que eu achei interessante que a Rainha de Espadas caiu, porque vocês estão evoluindo esse mês de maio, traz essa evolução forte de filtrar melhor o que entra na vida de vocês. Tem coisas que vocês estão percebendo que valem a pena, de verdade. Sustente isso. Nutre mais aquilo que você já sabe que dá certo e para de continuar procurando mais, mais e mais. Lembra do que eu falei? O mestre ganha muito fazendo pouco. Acho que tem uma energia de vocês aqui, principalmente do ponto de vista familiar. Esse mês está trazendo foco para isso, para questões financeiras, para a vida financeira de trabalho de vocês e também para relações, mas acho que relações mais familiares, amigos mais próximos, amigos que vocês consideram família, sabe? Esse tipo de relação mais íntima. Acho que não é um mês tão grande assim para muitas iniciativas de novidades, mas no final do mês nós vamos chegar lá. É, Sete de ouros, pajem de ouros e o carro. Alguns de vocês estão sentindo uma necessidade ou precisam, né? Eu acho que o tarot está mais indicando isso do que talvez vocês já estejam sentindo. É, igual eu falei, vocês estão nesse processo de entender o que é melhor filtrar na vida de vocês.
Está na hora de voltar a nutrir mais, está na hora de voltar a nutrir mais o que vocês consideram como base, o que vocês consideram como chão. Principalmente a família de vocês, talvez nesse mês de maio, venham com algumas demandas, com é, alguns pedidos, algumas necessidades a mais. É importante que você corresponda a essa energia. Né? Maio tem Dia das Mães, mas acho que não necessariamente tem a ver com mãe ou pai ou irmãos de uma forma específica, mas definitivamente tem a ver com família. A família de vocês trazendo questões que são importantes e que se você continuar ignorando, que se você continuar empurrando com a barriga, pode ser que no longo prazo se torne uma problemática grande e que venha a custar. Também tem a ver com algumas amizades, amizades de longas datas, que vocês amam, que vocês cultivam e que por mais que não estejam talvez no mesmo movimento, na mesma energia que vocês hoje, vocês ainda nutrem, né? Acho que é importante prestar atenção nelas. Tem algumas aí que estão precisando de mais carinho, de mais energia, de mais atenção para vocês poderem continuar chamando essas pessoas de base. E toma cuidado para você não atropelar a sua vida, atropelar essas pessoas e deixar elas para trás, porque são elas que, inclusive, te sustentam e te trazem um sentido de propósito. Vou aproveitar e falar do carro. Existe uma energia, achei interessante porque caiu o carro entre Pajem de Ouros e o Imperador. É assim que está na minha mesa. Isso aqui me traz uma energia muito positiva de algumas mudanças, talvez mudanças literais dentro da sua casa. Seja interessante fazer, se você está passando por um processo de mudança de casa, esse é um mês muito positivo para isso. É um mês muito positivo para você fazer mudanças, talvez de reorganizar os seus móveis, reorganizar o seu espaço, principalmente o seu quarto, tomar iniciativas de mudança, de reorganização. Existe uma energia forte de viagem também. E se você está querendo aprender, se você está num contexto de escola, de faculdade, esse é um mês muito bom para você tomar algumas decisões do ponto de vista acadêmico, de cursos, para iniciar cursos ou para aprender qualquer coisa. Página de Ouros é um ótimo aprendiz que traz mais estabilidade, mais garantias, ainda mais com o carro e o imperador. Só toma cuidado para você não querer mudar tudo da noite para o dia de uma forma assim impulsiva, porque essa impulsividade pode custar caro também. Existem algumas relações nesse mês também que vocês vão reparar, igual eu falei, estão puxando muito a via da utilidade, da necessidade, do quanto que essas pessoas precisam de vocês para que algumas coisas funcionem, para que a vida delas vá para frente. Nesse mês vocês vão perceber algumas, não quero dizer falsidades, não é bem falsidades, mas perceber as segundas intenções de algumas amizades, de algumas relações na vida de vocês. Cinco de espada, Imperador, cinco de espadas e as de copas, né? Que são as últimas três cartas. Existe um sentimento aqui, é, vou falar desse jeito, mas também de traição, sabe? De você investir emocionalmente, de você se abrir, de se entregar para as pessoas e de reparar que tem algumas pessoas que só se aproximam de você por interesse. Às vezes você sai de algum grupo ou a sua vida está te levando para algumas mudanças que não te deixa tanto em contato com um grupo ou com essa pessoa, ou com essas pessoas de uma forma específica, de uma forma constante, né? E aí você vai começar a reparar que elas vão parar de procurar você, que elas vão parar de interagir com você, e aí você vai ver que não é só um afastamento assim por tempo, sabe? Não é um afastamento tão natural. Isso faz parte, isso faz parte. Tome essas iniciativas de sair dessas relações com a cabeça erguida, entendendo, inclusive, que, bom, tudo tem prazo de validade e que se essas coisas estão encerrando agora, é realmente para abrir espaço para coisas novas. A gente não consegue controlar. Eu acho que vocês estão um pouco nesse aspecto, sabe? Com essa Imperatriz e 10 de ouros. Vocês estavam muito bem. Vocês estão muito bem, na verdade, né? Vocês estavam muito bem porque vocês vêm de um lugar de prosperidade, de mais holofotes.
E tão bem, tá tudo funcionando. E tem algumas amizades, algumas relações que, apesar de estarem funcionando, elas só estão funcionando porque você tá bem. A partir do momento que você se cansa, que você precisa se afastar, ou que o seu ritmo às vezes diminui, não estou falando que as coisas vão piorar, pelo contrário, acho que existe uma tendência forte das melhorarem. É, essas pessoas vão mostrando as reais intenções delas. Eu acho que vale a pena você só fazer um afastamento silencioso, porque existem coisas novas, as de copas. As de copas é um novo início emocional, um novo início é, de relações, um novo início amoroso também querendo entrar na sua vida. Mas cinco de espadas, existe uma coisa amarga ainda para ir embora até o final do mês, antes que isso aqui possa começar. Igual eu falei, né? Existe uma tendência forte das coisas até melhorarem para vocês. Essa segunda metade do mês tem uma energia muito positiva. Cavaleiro de Ouros, eu gosto de brincar com quem tira tarô comigo nas consultas, que ele é o recrutador. Ele é aquela pessoa que te manda uma oportunidade, que te manda uma mensagem falando assim: ah, tá acontecendo isso aqui, queria saber se você tem interesse, tô com essa oportunidade aqui, pensei em você. Ou uma conversa que às vezes é boba a princípio, mas que no fundo tem oportunidades no meio e que aparecem para você meio que de mão beijada. Na verdade, é a vida te entregando mais oportunidades que estão alinhadas com você. Esse é o mês de você filtrar essas oportunidades. O que realmente vale a pena o seu tempo? O que realmente está pagando a sua hora de uma forma justa? Na segunda metade do mês, inclusive, existem algumas mudanças dentro do seu trabalho, dentro da sua rotina de trabalho, do seu espaço, talvez, ou das suas relações de trabalho, que, ao mesmo tempo que é positivo, tipo mudança de setor, mudança da organização do escritório, das salas, dos clientes, são mudanças que tendem a te trazer uma certa perda de foco. É, eu estou até vendo que existe alguma oportunidade romântica aparecendo para vocês dentro desse contexto de trabalho, seja do seu escritório, se você trabalha para empresas, né, CLT e tal, ou dos seus contratos das pessoas que se envolvem com você nesse âmbito do trabalho, assim, se você é mais autônomo ou coisa desse tipo. É, mas, novamente, acho que não é nada tão grande. Acho que entra mais como uma distração, alguma coisa que te faz perder o foco ali, é, mas que te tira da monotonia, que pode ser positivo também. Toma cuidado para você não deixar esse perder de foco assim te atrasar demais. É um mês muito bom, segunda metade do mês também para fazer vendas. E igual eu falei, é um mês muito positivo para estudantes ou para aprender qualquer coisa de uma forma geral. Sobre relacionamentos, eu acho que vocês têm uma energia muito positiva, definitivamente muito positiva com pessoas dos signos de terra. Touro, Virgem, Capricórnio. É, com pessoas de fogo, eu acho que vocês têm boas oportunidades, mas as pessoas de fogo nesse mês, principalmente se você já está se envolvendo com uma pessoa de fogo, talvez exista uma dinâmica em torno da independência entre vocês. Talvez você esteja num lugar muito independente, ou essa pessoa de fogo esteja num lugar muito independente. Isso faz com que essa conexão entre vocês fique um pouco dificultada. É, tipo assim, entendo que um dos dois pedindo que o outro se encaixe dentro da própria agenda e existe essa tensão. Já as pessoas de água, acho que elas são muito positivas para vocês, mas pessoas novas na sua vida que vão entrar em maio, mais para o final do mês, inclusive. Já as pessoas de ar, não, acho que não. Acho que essas pessoas de ar estão muito é, muito críticas. Elas estão no ponto da vida em que
não tá batendo certo essa relação entre vocês, tem coisas que estão, inclusive, até um pouco escondidas. Essas pessoas de ar na relação de vocês estão muito estratégicas numa coisa que era para ser mais relaxada. Do ponto de vista da saúde, ah, não, desculpa. E se vocês já está num relacionamento mais sério ou querendo ficar mais sério, esse é um mês muito bom. Existe mais estabilidade, existe troca mais sincera entre vocês, mas vejo também que tem alguma conversa importante para acontecer no meio do mês e é bom que você não evite essa conversa para evitar qualquer tipo de é, coisas que não foram muito bem ditas, não foram muito bem digeridas, porque principalmente para vocês, se vocês evitarem uma conversa nessas 2 primeiras semanas, no final do mês, você vai ver que vai ser um tiro no pé. Do ponto de vista da saúde, existe uma energia muito positiva para cura, para você encontrar algum tipo de solução para um problema que você já está enfrentando há um tempo, para você finalmente encontrar talvez um médico que te dê uma resposta mais certeira, sabe? Uma resposta que realmente te traga firmeza. Tem uma energia muito positiva também se você vai passar por qualquer tipo de cirurgia ou procedimento médico, assim, muito bom. Mas também vejo mais para o final do mês uma certa tendência à insônia. A ficar pensando demais, ficar preocupada demais. Relaxa. As coisas só realmente vão fluir se você souber largar a mão de algumas coisas que não dependem mais de vocês. Eu não sei se eu já falei sobre isso nesse vídeo, talvez eu já tenha falado mais cedo, mas existe alguma questão financeira que envolve a família de vocês, talvez algum tipo de herança ou dinheiro compartilhado, que pode ser uma questão que se movimente nesse mês. Se você está esperando alguma coisa na justiça, é um mês positivo para algum tipo de saída, mas vejo alguma questão financeira e familiar juntas se movimentando nesse mês. E principalmente se você tem sociedade, parcerias financeiras, se você tem, tipo assim, um escritório ou um negócio com outras pessoas, é um mês positivo para vocês, para fortalecer mais essas conversas, mas acho que vocês precisam é, conversar. Acho que vocês precisam conversar. Tem alguma coisa que tá não vem, acho que não está vindo de vocês, está vindo das outras pessoas, que precisa ser dita, para ser repensada entre vocês. Pode ser que seja algum tipo de estresse, tipo assim, ai meu Deus, essa história de novo. Mas, é, principalmente se vier esse sentimento, mais um sinal de que já está na hora de lidar com isso. Virgem, espero que essa leitura tenha feito sentido para vocês. Comenta aqui nos comentários se vocês gostaram, se isso aqui já fez sentido para vocês. É, Não se esqueça de curtir, de se inscrever aqui no canal. Mês que vem tem mais leituras para vocês. E no Instagram eu posto horóscopos diários sobre os dias. E toda semana eu também posto um horóscopo para cada um dos signos, sobre como que vai ser a semana. Espero que vocês tenham gostado. E é isso. Que seja um mês de caminhos abertos para todos nós.